bloco parlamentar, eu queria me dirigir a Vossa Excelência, como presidente do nosso Congresso Nacional, em virtude dos últimos fatos, em virtude da resposta do Supremo Tribunal Federal e em virtude, inclusive, da instalação do Conselho de Ética no dia de hoje. Quero chamar a atenção de Vossa Excelência para vários aspectos. O primeiro deles é que o Poder Legislativo, e particularmente o Senado Federal, assume a responsabilidade de pedir, de uma vez por todas, fez isso inclusive por Vossa Excelência, fez isso com o nosso corregedor, fez isso através da representação de parlamentares do bloco PT, PDT, PSB, PSOL, portanto, pedindo as informações, solicitando as informações que circulam já há muito tempo em diversos veículos de comunicação nesse país e que, sobre a alegação de segredo de justiça, esse material não pôde vir ao Senado Federal, particularmente ao Conselho de Ética, nem à Corregedoria desta Casa. Ainda, senhor presidente, lastreado nessa responsabilidade, acreditamos nós que o processo ora em apuração não pode e não deve ser restrito, meu caro senador Randolfo, a uma única e exclusiva apreciação no que diz respeito à cassação de um mandato. Portanto, tarefa essa que cabe ao Conselho de Ética, julgar se houve ou não quebra de decoro por parte de um dos membros desse poder. Esse poder tem a obrigação, e é por isso que buscou as informações, de buscar intensamente os caminhos para que a apuração envolvendo essa rede de negócios, essa rede de informações que foi montada, que isso seja apurado a miúde, que isso seja apurado em todas as esferas de poder, e não somente restrita a uma quebra de decoro parlamentar. Que o processo continue e que, portanto, essas questões possam ser esclarecidas através não só das informações aqui, nesta casa, como também através da apuração nas instâncias devidas. Matérias como, inclusive, por diversas vezes, vários parlamentares já relataram, matérias que desapareceram, prazos que se estenderam, períodos longos, sem que nós tivéssemos uma resposta das instâncias apropriadas acerca não só dos nossos requerimentos, como também, senador Jorge Viana, das questões que estavam em curso. A Operação Monte Carlo, o encerramento daquela operação, as tratativas com essas informações, a chegada dessas informações na Procuradoria-Geral, a chegada dessas informações ou do pedido de apuração no Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, meu caro presidente José Sarney, em decorrência, inclusive, dessa atitude, dessa negativa, eu diria dessa posição de não remeter para esta casa, os partidos, inclusive da base do governo, assim como os partidos da oposição, avaliam que nesse exato momento é importante que constituamos uma comissão parlamentar de inquérito de caráter misto. Por isso estamos em tratativas com a Câmara dos Deputados, Vossa Excelência, inclusive, em contato com o procurado pelo deputado presidente Marco Maia, para que nós possamos, inclusive, em conjunto, coletar essas assinaturas e dar providência para que os trabalhos possam ser instalados e verdadeiramente a apuração dessa rede de negócios e dessa rede de informação, essa apuração seja feita. Isso envolve parlamentares, isso envolve membros do poder executivo, figuras da esfera pública, de outras esferas de poder. Então nós queremos a apuração. Nesse sentido, além do pedido de CPI, que nós vamos discutir com os partidos ainda no dia de hoje, a partir esse afinamento no texto entre as duas casas, não queremos impor à Câmara dos Deputados, presidente Sarney, nenhum tipo de constrangimento para que eles retirem a CPI que eles já coletaram assinatura, mas conclamamos os deputados para que nós pudéssemos em conjunto apresentarmos aqui
uma CPI mista, portanto, com a participação das duas casas. E nesse sentido, quero aqui levantar a Vossa Excelência uma questão de ordem, que acho que cabe para que, independente do processo já deflagrado, independente da instalação do Conselho, e também os passos adotados pelos partidos nas suas reuniões de bancadas sobre a decisão de assinatura à CPI, eu quero trazer aqui a esta casa uma ponderação a partir do que existiu no ano 2000, num requerimento feito por uma comissão parlamentar de inquérito, ou melhor, num requerimento feito por membros do Conselho de Ética, num processo aqui no ano 2000 nessa casa. Em 9 de maio do ano 2000, o Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento, portanto, serviços do Senado Federal, relata a seguinte questão: juntei às folhas 89 a 91 o ofício PGR, gabinete número 271, de 8 de maio de 2000, em resposta aos ofícios números 3756/2000, deste Conselho, portanto, do Conselho de Ética, informando que os autos do inquérito 1608-0/140-PA foram restituídos naquela data ao Supremo Tribunal Federal e encaminhado em anexo cópia de parecer daquele órgão, opinando no sentido de que a competência para decidir sobre a remessa de cópias do referido inquérito é do Supremo Tribunal Federal, considerando que nos autos constam documentos provenientes de quebra de sigilo bancário dos indicados e salientando que o Ministério Público, vou repetir, presidente Sarney, que o Ministério Público não se opõe, como está escrito, ao requerido. Diante dessa questão, ainda no dia 25 de maio de 2000, a Secretaria-Geral da Mesa dessa casa relata a seguinte ação: juntei às folhas 97 o ofício CEDP número 66 de 24 de maio de 2000, do presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, solicitando ao ministro Maurício Correia do Supremo Tribunal Federal, relator, vou repetir, ministro Maurício Correia do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito, número 1608-0/140-PA, a remessa ao Conselho de cópia desses autos, salvo os documentos provenientes de quebra de sigilo bancário, na qual figura como indicado o senhor senador Luiz Otávio Oliveira Campos, a fim de atender à solicitação da senadora Heloísa Helena, relatora dessa denúncia número 1 de 2000. A ação no dia 7 de junho, presidente Sarney, que eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência. Dia 7 de junho de 2000, Secretaria-Geral da Mesa relata a seguinte ação: juntei às folhas 99 encaminhamento do presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar à relatora, senadora Heloísa Helena, de todo o processo da presente denúncia, incluindo 4 volumes do inquérito 1608-0/140, em cópia, recebidos, vou repetir, presidente Sarney, recebidos do Supremo Tribunal Federal. Portanto, presidente Sarney, precedente a essa ação que nós tivemos a informação ontem, o Supremo Tribunal Federal, no ano 2000, em processo semelhante a esse processo, requerido por esta casa, agora, no fato envolvendo o senador Demóstenes, à época, fato envolvendo o senador Luiz Otávio, o Supremo Tribunal Federal, através de um dos seus membros, o relator do processo lá no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal encaminhou a esta casa
ao Conselho de Ética os 4 volumes de processos contra o senador. Então, estou entregando a Vossa Excelência e fazendo essa questão de ordem para que nós reafirmemos ao Supremo Tribunal Federal, ou agora, inclusive, com o nosso Conselho constituído, esse ocorrido e, ao mesmo tempo, ressolicitemos ao Supremo Tribunal que, diante desse precedente, remeta os autos para que o Conselho de Ética tenha acesso às informações oficiais que versam sobre a matéria que o Conselho de Ética há de se debruçar a partir de hoje, portanto, com a representação feita pelo pessoal e com a escolha, ou melhor, com o assumimento na presidência por parte do senador Valadares, com a reunião já marcada para quinta-feira para o sorteio do relator, portanto, com o início dos trabalhos já deflagrado, para que nós possamos, inclusive, alertar o Supremo Tribunal Federal que esse precedente já existiu. Portanto, era essa a comunicação que queria fazer a Vossa Excelência, ao mesmo tempo solicitando a Vossa Excelência que, a partir do que tratamos com o senador Marco Maia, para que nós possamos, inclusive, aqui os partidos, definirem um texto básico para que nós possamos apresentar à mesa a solicitação de instalação também da Comissão Parlamentar de Inquérito, que pretendemos ser uma Comissão Parlamentar de Inquérito mista, portanto, com a presença das duas casas. Era essa a comunicação que gostaria de fazer.